Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para nós conversarmos sobre um conteúdo novo. Hoje nós vamos trabalhar sobre ângulos. Você já deve ter ouvido falar, é muito comum no nosso dia a dia. Mas hoje nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho para sabermos exatamente o que são os ângulos. O que eu tenho aqui comigo? Um leque, estão vendo? Ai, quando faz calor é bom usar um leque, né? Vocês estão vendo que o leque, ele tem um mecanismo que ele se abre e se fecha, certo? Ó, se fecha inteirinho e se abre também. Muito bem. Nós temos aqui no leque dois lados, um lado aqui, outro lado aqui. E nós temos a abertura deste leque, estão vendo? Aqui eu abri totalmente ele, né? Essa abertura nós podemos chamar também de ângulo do leque, né? Tem um lado aqui, outro aqui e toda essa abertura que nós podemos chamar de ângulo. Mas e se eu não quiser abrir esse leque inteiramente, né? Tá vendo que ele tá fechado. Tem dois lados, aqui e aqui. Se eu quiser abrir ele só um pouquinho, eu também posso, né? Ele não vai ter a utilidade que ele tem quando está totalmente aberto, mas eu também posso. E aqui eu vejo que tem um lado e aqui outro lado. E a abertura que eu fiz agora também forma um ângulo. Então, nós podemos ver que num objeto tão simples, nós também trabalhamos ângulo. Até quando ele está fechadinho assim, ó, nós temos um lado aqui, outro aqui e essa abertura que também é um ângulo. Então, nós podemos ter ângulos de vários tamanhos nesse objeto. Mas será que é somente no leque que nós encontramos ângulos? Não, nós encontramos em várias coisas, em vários objetos. Mas antes de nós vermos em que objetos nós encontramos ângulos, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre o tamanho desses ângulos. Você aprendeu na aula de hoje que uma volta inteira é igual a 360 graus, certo? Muito bem, então aqui eu tenho um círculo, toda essa abertura dele aqui, né, uma volta inteira tem 360 graus. Mas e se eu quiser dividir pela metade, dar uma meia volta só nesse meu círculo? Qual será o ângulo? Qual será o tamanho dessa abertura? Né? Ó, dividir meu círculo ao meio, estão vendo, ó? Isso aqui é a abertura dele, é o ângulo dessa minha figura aqui, né? E agora? Bom, quando o círculo estava inteiro, sim, ele tinha 360 graus. Agora que eu dividi pela metade, quantos graus ele terá? Qual é a metade de 360? 180. Muito bem. Então, essa minha figura aqui tem um ângulo de 180 graus, porque é a metade do ângulo do meu círculo inteiro. Muito bem, agora eu descobri que essa minha figura tem 180 graus, eu posso ainda com ela dividir ela ao meio também, e eu vou descobrir outro ângulo aqui. Ó, tô dividindo a figura ao meio, né? A figura de 180 graus, estou dividindo ao meio. Olhem só o tamanho que ela ficou, olha o jeitinho que ela ficou. E aqui, o que que eu descobri? Uma reta aqui, outra aqui, que se encontram aqui no cantinho. E toda essa parte aqui é a abertura da minha figura, ou seja, o ângulo dela. Lembram que a minha figura era de 180 graus e eu dividi ela pela metade? Qual é a metade de 180? 90 graus. Então, essa minha figura aqui é de um ângulo de 90 graus. Estão vendo, ó? Um ângulo de 90 graus. Mas eu ainda posso também dividir essa minha figura mais uma vez. Vamos dividir? Olhem só. Dividir o meu ângulo de 90 graus, olha só. Estão vendo? Dividir o meu ângulo de 90 graus pela metade. Agora, a reta está aqui, ó. Olha só. Qual é a metade de 90? 45. 45 graus. Então, agora, essa minha figura aqui tem exatamente 45 graus. Lembram que ela tinha 90? Dividi pela metade, agora ela tem 45 graus. Olhem só, estou abrindo agora a minha figura, né? Ela estava assim dobradinha com 45 graus.
Agora eu estou abrindo totalmente o meu círculo e ele já ficou com algumas marcações aqui que eu havia feito antes, né? Com as dobraduras. Olhem só, o meu círculo inteirinho, com uma volta inteira, ele tem 360 graus. Quando eu dividi ele pela metade, eu tive duas metades, 180 para cada lado, né? Somando 180 com 180, dava os 360. Então, cada abertura deste ângulo aqui, ó, deste lado tinha 180 e deste lado 180. Depois, lembra que eu dividi ele novamente? Eu dividi os 180? Muito bem, ficaram 4 ângulos bem retinhos aqui, ó, onde eles se encontram, as retas se encontram, tá bem retinho. 4 ângulos de 90 graus, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui. Somando 90 com 90, 180. E 90 com 90, 180. 180 mais 180, 360 graus, que é a volta inteira. Lembra que eu também dividi os ângulos de 90 graus pela metade? E eu vou dividir aqui, ó, todos os ângulos de 90 graus pela metade também. Olhem só. Cada um desses é um ângulo de 45 graus. Por que 45 graus? Porque a metade de 90 é 45. Então, tenho duas metades de 45 aqui. 45 aqui, 45 aqui, 45 aqui, ó. Todas essas figuras que eu desenhei aqui, elas têm um ângulo de 45 graus. Somando todos esses 45 aqui, eu vou obter os 360 graus. Compreendido até aqui? Olhem só essa figura que eu tenho aqui. Eu tenho um círculo, que a circunferência dele, a abertura total dele, é de 360 graus. Olhem só. Vou tirar 180 graus aqui do meu círculo. E vou ficar com 3 partes, ó, 45, 45, 40 e 90. Vamos fazer a conta? Quantos graus eu tenho deste lado? 10 vai 1 e 9, 10, com mais 8, 18. Olha, toda essa abertura aqui é igual a 180 graus, porque tem a mesma abertura da pecinha laranja que eu tirei aqui. Mas esses 180 graus está dividido, estão vendo? 45 graus aqui nessa figura, com mais 45 nessa figura e com mais 90 graus, né, nessa figura aqui. Somando todas essas medidas, né, juntando, na verdade, todas essas medidas aqui, ó, eu vou ter o equivalente a 360 graus. Estão vendo? De acordo com a abertura da figura, é a medida de graus que eu vou ter. Uma abertura como essa aqui é igual a 180 graus. Uma abertura como essa aqui, ó, com duas linhas bem retinhas se encontrando aqui, ó, eu tenho uma abertura de 90 graus. Uma abertura como essa aqui, ó, que é a metade de 90, vamos pôr aqui para vocês verem. Ó, é a metade de 90. Vamos pôr a outra metade para vocês conferirem, ó. A outra metade aqui. Estão vendo? São duas de 45, né? Então, eu tenho uma reta aqui, outra reta aqui e uma abertura aqui, que é o meu ângulo, de 45 graus. Este ângulo é um pouco maior, ele tem 90, e esse aqui tem 180. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre ângulos, mas nós vamos fazer mais atividades ainda, onde vocês vão descobrir que nós podemos obter mais medidas diferentes dessas quando nós vamos medir algum ângulo, tá certo? Então, vamos agora praticar um pouquinho de exercício sobre ângulos. Agora chegou a sua vez de verificar aí na sua casa, observar os ambientes da sua casa e descobrir onde nós temos ângulos. Descubra onde tem ângulo de 90 graus aí na sua casa. Existe algum objeto, alguma coisa que tem ângulo de 360 graus? E menor, de 45 graus, existe? Então, faça as anotações e descubra que dentro da sua própria casa você vai encontrar ângulos de vários tamanhos.